Você já parou para perceber que por trás de tudo sempre existe uma história? Pois é, com os carros não é diferente. E hoje a gente vai falar sobre um pedacinho da história dos automóveis aqui no Brasil. O carro mais antigo que se tem notícia aqui no país. Mas calma, é depois da vinheta. E o assunto de hoje não é nada mais, nada menos do que o carro mais antigo que se tem notícia aqui no país. Então não esquece de marcar sua presença deixando o dedão no like aqui embaixo. Eu particularmente adoro ir a encontros de carros antigos, principalmente por uma questão histórica. E eu não falo só da história dos donos desses carros, eu falo da história do nosso país, que é um pouquinho maltratada e acaba sendo deixada de lado em muitos episódios. Bom, mas a gente está aqui para falar de carro. E o mais antigo que se tem notícia aqui no Brasil é um Voiture Legendre Le Mans 1898, ou seja, o carro foi fabricado no final do século XIX. Bom, naquela época os automóveis ainda eram algo muito primitivo no Brasil. Tanto que alguns anos antes, em 1871, tinha rolado a primeira voltinha de carro aqui no Brasil, que foi uma verdadeira aventura. Se você quiser saber como foi, é só clicar no card aqui em cima. Bom, voltando a falar do Legendre Le Mans, a gente olha para ele e nem imagina que ele seria uma verdadeira revolução na mobilidade não só aqui no Brasil, mas no mundo também. A gente pode observar que o automóvel transportava 3 pessoas, 2 aqui nesse banco maior, um ali no outro banco de frente. Se fosse crianças, poderiam vir mais de uma. E a sua direção, como se fosse acionada como uma bicicleta, toda a direção inglesa. E a gente vai ver que ele representava um marco de modernidade para a época, para Salvador. Bom, esse carrinho aí foi lançado na Exposição Internacional de Automóveis de Paris, que rolou entre os dias 15 de junho e 3 de julho de 1898. Esse foi basicamente o primeiro salão do automóvel da história. E entre 1898 e 1902 foram fabricadas pelo menos 500 unidades desse carro. O que era um número relativamente impressionante, já que não havia um mercado consumidor tão forte naquela época e também ainda não existia o modo de produção por linha de montagem, que é aquele em que um operário faz somente um dos processos de produção do carro. Basicamente, se ele montar as portas, ele vai ficar o dia inteiro ali montando portas e o colega dele vai fazer a próxima etapa do processo de produção do carro. Esse processo de produção foi chamado de Fordismo e começou em 1908 para a produção do Ford T lá nos Estados Unidos. Já lembrou o que é o Fordismo, né? Então aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações, porque aí você fica sabendo em primeira mão quando tem conteúdo novo por aqui. Pois é, esse carro tinha um motor traseiro, era um motor de 797 centímetros cúbicos, o equivalente a um 0.8 de 4 tempos e apenas um cilindro. O propulsor era refrigerado a água e tinha um radiador tubular. A transmissão era por corrente. Mas para acordar o motor desse carro aí, olha, haja braço, viu? Ele era acionado por uma manivela que fica ali no cantinho atrás. O câmbio era de 3 marchas para frente e também a marcha ré, e ele podia chegar a 40 km por hora. É o primeiro carro movido a gasolina que chega na Bahia no início do século XX, basicamente em 1901, e pertence à família do industrial José Henrique Lanard. José Henrique Lanard foi mordomo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Esse carro foi adquirido, ele manda trazer da França para uso pessoal dele, da família. Em 1962, a revista Quatro Rodas fez uma avaliação do Legendre Le Mans. A edição de setembro daquele ano trazia um modelo na capa e montado nele a belíssima Maria Olívia Rebouças Cavalcante, baiana, que era a Miss Brasil daquele ano. Segundo a reportagem da revista, o modelo chegou ao Brasil em fevereiro de 1901, informação que foi confirmada pelo museu que hoje cuida desse veículo e que eu vou revelar daqui a pouquinho onde fica. No carro, a indicação de que ele é o modelo número 475 dos 500 fabricados.
há hipótese também de que ele tenha sido o terceiro veículo a entrar aqui no país, mas tem quem discorde disso. E como a gente não tem registros históricos, fica um pouquinho difícil saber como realmente foi a história naquela época. O José Henrique Lanard, o cara que importou esse carro aqui para o Brasil, era um industrial descendente de franceses. Reza a lenda que alguns anos depois que ele faleceu, a esposa dele, Maria Rosa Lanard, conseguiu juntar alguns membros da família e fez a eles um pedido que eu particularmente considero muito nobre. O tal pedido da Maria Rosa Lanard é que, independentemente da proposta que eles recebessem, por mais vantajosa que ela fosse, é que esse carro não saísse da Bahia, que é o estado onde eles moravam. E olha que legal, o pedido se cumpriu. O carro continua lá na terra do axé, do vatapá, do acarajé e do carnaval. E depois de muito tempo, ele já era falecido, a família decide emprestar o automóvel para ficar em exposição aqui no museu. É uma forma da gente também democratizar conhecimentos. A Santa Casa se responsabiliza por esse empréstimo através da conservação do objeto. Ele já teve alguns itens restaurados, mas sempre preservando as características originais. Pois é, e é muito bacana ver que um artigo tão importante para a história do automobilismo nacional continua sendo muito bem cuidado e o melhor de tudo está ao alcance da população que pode visitar e ver esse carro de pertinho. Pode ter certeza que na minha próxima ida a Salvador eu vou lá no Museu da Misericórdia, que fica numa região muito rica em história da capital baiana, que é o Centro Histórico. Agora, se você não está podendo ir para Salvador, vou te dar uma dica muito legal. O museu oferece uma opção de você fazer um tour virtual por ele. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você fazer um tour virtual no museu, como eu já fiz. Também vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição e aí vocês podem entender como é que está sendo o funcionamento do museu. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito o pessoal do Museu da Misericórdia, que nos ajudaram muito com algumas informações e também as imagens que você viu nesse vídeo aqui. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui no cantinho para você continuar com a gente. Tchau!